Aliado de Lula, candidato à reeleição ao Senado, cacique histórico do PT baiano, enrolado até o pescoço com o escândalo do Banco Master. Esse é Jacques Wagner. Segundo investigações da PF, foram identificadas 74 ligações telefônicas entre ele e o empresário Augusto Lima, que é ex-sócio de Daniel Worcaro. Segundo o relatório entregue ao ministro relator André Mendonça, os contatos ocorreram entre novembro de 2023 e maio de 2025. Somadas, as chamadas totalizam 5 horas e meia de conversas diretas. Para reverberar esse e os principais fatos do dia, vocês sabem, contamos sempre com o nosso excelente time de analistas. Vamos então dar boa tarde. O nosso time já está aqui no telão, na tarde aqui de sexta-feira da Revista Oeste. Berenice Leite conosco. Bere, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geise, doutora Kátia e também nossa audiência querida. Vamos lá, sexta-feira chegou. É isso, chegou com tudo. Conosco também a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Berê, nossos espectadores, aqui lutando pelas nossas liberdades nesse país sem juiz e sem juízo. É isso, sem juízo, sem juízo mesmo. Começando aqui pela Berê, então. Berê, mais um capítulo, né, desse escândalo do Banco Master. Agora essa questão aí das ligações entre Jacques Wagner e Augusto, que é aquele empresário que ficou muito famoso, ele está no olho do furacão do Banco Master. Ele praticamente é o pai aí, junto com o Worcaro, desse escândalo do Banco Master, mostrando, portanto, aí essa proximidade entre o senador petista e esse escândalo do Banco Master. Verdade, Geise. E esse assunto acaba reacendendo justamente num time muito ruim para o Jacques Wagner, até porque nesse final de semana, no domingo, nós teremos um evento lá, a convenção, onde ele deve oficializar o nome para a reeleição, justamente no Senado Federal. Então, é importante se dizer que a Polícia Federal está se mexendo, pelo menos dentro desse escopo da investigação. O ministro André Mendonça já havia dado ali alguns indícios em declarações durante outras audiências no Supremo de que havia um movimento que estava tentando sabotar, né, esse processo todo. E ontem, já no final do dia, ele tira o sigilo do processo. Nós tivemos, inclusive, acesso também à quebra do sigilo dessa peça que pede uma investigação para apurar o suposto vazamento de informações. E por que isso, né? Informações que teriam chegado para o Jacques Wagner, é isso que deve ser investigado, até porque ele procurou e pediu uma audiência com o ministro André Mendonça exatamente no dia em que a Polícia Federal teria ali enviado um pedido ao relator do processo, no caso o ministro Mendonça, solicitando uma operação, né, onde mirava justamente o senador petista. Então, gerou-se ali, já naquela ocasião, uma desconfiança de que essa informação teria vazado, e é justamente para investigar essa questão de vazamento. Isso é muito grave, e essa peça traz várias informações, inclusive essa que você trouxe já no início do jornal, Geise, com relação a essa proximidade entre Augusto Lima, ex-sócio de Worcaro, ele que deu o início ali ao Credit Sexta, que depois, nessa sociedade com o Worcaro, o Banco Master acabou assumindo, né, esses negócios não só na Bahia, como no resto do país. E agora a gente tem muita coisa para discutir, inclusive a própria campanha, né, do presidente Lula já está muito preocupada, porque esse assunto volta à tona e eles acharam que tinham acabado, né, pelo menos com o afastamento do Jacques Wagner da liderança do Senado, ali da liderança do governo no Senado enquanto representante, que o assunto havia cessado. Mas não, pelo contrário, está mais vivo do que nunca, viu, Geise? Doutora Kátia Magalhães, está aí mais uma ligação, mais uma relação, na verdade, estreita entre o senador e o pessoal aí envolvido no escândalo do Banco Master. Agora, aquele empresário super famoso, Augusto Lima, se a gente colocar aí na ponta do lápis, mais de 5 horas de conversa entre o senador petista Jacques Wagner e o empresário Augusto Lima.
Os pais do Cred Sexta, do esquemão lá dos consignados da Bahia. Ficou faltando só Rui Costa. Para surpresa de ninguém, essa intimidade já era mais que escancarada e me surpreende que isso venha a público logo no final de julho, quando nós temos aí essa Operação Compliance Zero correndo pelo menos desde o ano passado, pelo menos desde a primeira prisão de Vorcaro, e me preocupa que ela esteja se encaminhando, a meu ver, de forma muito lenta. Lembremos, justiça que tarda falha, investigações que tardam falham. Eu me preocupo muito e acho que tenho razões legítimas para me preocupar que os envolvidos, a essa hora, já estejam apagando provas ou, eventualmente, já tenham apagado provas, porque, pensemos, os envolvidos estão aí livres, leves e soltos. Inclusive, essa figura, o senador Jacques Wagner, apesar dos indícios robustos de malfeitos. E fica a minha pergunta aí para a Polícia Federal. Por um lado, eu louvo sim o trabalho da Polícia Federal ou de parte da Polícia Federal que está cumprindo o seu dever de ofício, mas pergunto, Polícia Federal, só agora surgem indícios relativos a fatos sobre o período entre 23 e 25? Gente, é muito tempo para uma investigação, é muito tempo em se tratando de pessoas tão afortunadas e tão poderosas, pessoas com assento ali no Estado brasileiro, pessoas que têm poder, têm voz de mando. Olha esse senhor aí ao meu lado. É muito possível que já tenha sumido muita coisa e que, dessa forma, as investigações ou já estejam prejudicadas ou venham a ser prejudicadas. Também me surpreende que a PF não tenha pedido ao ministro André Mendonça medidas um pouquinho mais duras, pelo menos uma tornozeleira nesse pessoal todo. Esse pessoal, olha aí, senador Jacques Wagner, metido até a raiz dos cabelos com escândalo. Como é que uma pessoa dessas pode ficar alheia a monitoramento policial, monitoramento chancelado lá pela Justiça, pelo ministro André Mendonça? Então, quer me parecer que vem a público, sim, indícios muito graves, mas a impressão geral é a da nossa tradicional proverbial, né, impunidade, quando se trata de figurões, mesmo vindo à tona, mesmo aparecendo provas, indícios tão sérios, essas pessoas ficam aí livres, leves e soltas. Quem está presa mesmo, ainda que em prisão domiciliar, é a cabeleireira Débora. Quem está preso é Felipe Martins. Quem está preso em domiciliar é Jair Bolsonaro. E olha aí, Jacques Wagner, solto, continua atuando no Congresso, continua atuando no Senado, não se vê nenhum movimento dos seus pares, nem mesmo da oposição, no sentido de limarem ou pelo menos suspenderem o mandato desse sujeito. E aí temos pessoas envolvidas até os dentes aí com fatos graves, mas que continuam ditando as regras do jogo. Isso é Brasil. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.